Part 4. Mergulho. Capítulo 43. Água doce. 15 de julho de 2019. Daniel já tinha desistido de tentar organizar a mente com relação à sua investigação pessoal. Sabia que precisava conversar com o condutor da ambulância. Também havia o jovem do acidente de carro no dia do suicídio de Romeu. Fora isso, a que distância estava de descobrir alguma coisa realmente útil? A doença ou os demônios, como quisessem chamar, deviam estar afetando sua mente, porque, em vez de dirigir para fora da cidade, ele guiava o carro exatamente para a cena do crime. 2 suicídios em um espaço de 3 meses. Mãe e filho. Nem as novelas mais melodramáticas tinham coragem de sustentar um roteiro tão cruel. Daniel poderia fazer qualquer coisa, menos fugir. A culpa alastrava-se em seu peito, ameaçando apagá-lo a qualquer instante, mas, por outro lado, a vida dera a ele algum treinamento sobre como escapar da morte. Estacionou o carro na esquina do templo para não chamar tanta atenção, colocou a jaqueta e segurou o celular, pronto para gravar o que fosse preciso. Perto da Igreja das 5 Virgens, uma viatura da polícia militar estacionava com o giroflex ligado. Ao lado, um carro todo preto com adesivos da Polícia Civil. Grupos de religiosos insistiam em observar a ação ao redor. Não podiam entrar na igreja, pois uma faixa com listras pretas e amarelas isolava o local. Para reforçar, um PM fardado posicionava-se à frente, impedindo qualquer aproximação. Daniel não precisou olhar muito para identificar Silva. O policial o examinou tão desconfiado que os fiéis ao redor começaram a notá-lo. Daniel suspirou com desconforto e tentou enxergar adiante. Peritos trabalhavam na cena do crime. Daniel se afastou e discou para Mirella. Ainda não eram 9 da noite. Oi, aconteceu algo? Perguntou ela. Daniel fechou os olhos, andando de lá para cá, sem saber por onde começar. A mãe dele deu um tiro na cabeça, resolveu dizer. Mirella silenciou do outro lado. Hoje de manhã eu fui conversar com ela e eu perguntei se o marido tinha alguma arma em casa. Ela agiu de uma forma estranha. Espera, onde você está? A 100 metros da cena do crime. Ela se matou no meio do culto. Tem um monte de gente aqui. A polícia civil e tudo. Mirella precisou de alguns segundos para digerir as informações. Daniel podia sentir o tom nervoso e ao mesmo tempo eufórico em sua voz. Meio 10, Daniel. Não saia daí. Merda, você não tem preparo. Daniel pensou que, de fato, se estava ali como jornalista, nunca deveria ter saído da cena do suicídio, tendo testemunhado tudo de maneira privilegiada. Achou melhor não contar que tinha passado em casa e enfrentado alguns demônios no caminho. Me fala o que eu preciso fazer agora, pelo amor de Deus, pediu ele. Queria dizer que se sentia culpado. Você vai se apresentar ao delegado como imprensa, disse ela. Não pode parecer tímido. Liga o gravador do celular e pede um depoimento sobre o caso. Tá entendendo? Eles não vão querer falar. O quê? Não. Você não vai sair daí enquanto não falar com o delegado, disse ela, rápida, exasperada. Você trabalha na Vozes. Só está fazendo o seu trabalho. Eu estava dentro da igreja quando tudo aconteceu. Posso me oferecer para dar um depoimento. O que você precisa é conectar os casos. A arma do crime pode ser a mesma que desapareceu? Volta e pega o depoimento com o ator e a dramaturga. Não tem como eles recusarem nada agora. Estão cagados de medo também. Chegue antes da polícia. Daniel não respondeu. Pensativo. O certo tom de euforia na voz de Mirella soava como uma ofensa. Deveria estar feliz? Daniel conhecia Olga desde que se entendia por gente. As cenas daquela manhã repetiam-se em sua cabeça como uma assombração. A oração da mulher perturbada, o barulho do tiro, a cena mais arrepiante de toda a sua vida. Olga queria olhar nos olhos do esposo. Vestia-se de seu luto. Teria se matado com a mesma arma que Euclides tinha colocado na cintura de Romeu? As peças ainda não se encaixavam, mas também não importavam naquele exato momento. Daniel deu um rápido adeus para Mirella, ainda evitando o contato visual com Silva, assim que reparou na mulher que se abaixava pela faixa de isolamento. O corpo dela, todo de preto, saltava aos olhos. Ela andava de queixo erguido e ostentava um distintivo reluzente pendurado como um cordão no peito. As boques brides reunidas em um rabo de cavalo. Daniel conseguiu alcançá-la antes que ela completasse uma ligação. Boa noite, delegada, disse, passando o olho no distintivo preto e dourado. Meu nome é Daniel Torres. Sou repórter da revista Vozes. A mulher inclinou a cabeça, desconfiada. Como é que vocês já estão aqui? Quis saber ela. A impostação da voz o fez pensar que, antes de ser delegada, ela deveria ter tentado carreira de cantora. De perto, Daniel percebeu a maquiagem no rosto dela. Podia identificar um leve contorno nos olhos, os cílios perfeitos e um tom de batom quase inexistente nos lábios. A pele retinta quase brilhante. Estamos escrevendo uma reportagem num tom de alerta, conversando com famílias, explicou ele. Um caso de suicídio que ocorreu aqui no dia 2 de abril deste ano interessou a gente. Foi o filho da vítima. A delegada apertou os olhos e guardou o celular no bolso. Estendeu uma mão para um aperto. Mariana Nero. Sonova, na 167. Ouvi falar disso, mas não estou inteirada sobre esse caso ainda. Está sugerindo que há uma conexão. Sim. E que eu sou responsável pela morte de Olga. Eu amava o filho dela, que também se suicidou. Não sei porquê,
mas me sinto responsável pela morte dos dois. É por isso que a Vozes está aqui. Daniel foi breve. Atualizou Mariana com os fatos conhecidos sobre o suicídio no Teatro Dom Juan. Achou que a mulher estivesse blefando ao dizer que não estava inteirada. Tenho muitas coisas para fazer aqui, mas podemos conversar mais tarde. Sabe onde fica a delegacia 167 em Paraty? Parecia simpática para uma delegada. Eu preciso de um depoimento, delegada, disse ele. Ligou o gravador do celular. O que a polícia tem a dizer sobre o caso? Ela avaliou-o com os olhos misteriosos, suspirou cansada, mas falou. O corpo da vítima de suicídio foi reconhecido como Olga Silveira Velasco, 47 anos. A Polícia Civil ainda está ouvindo depoimentos e realizando as diligências necessárias. Precisamos aguardar o trabalho da perícia para informações mais conclusivas. O que pode dizer sobre a arma do crime? Mariana cruzou os braços. Nada. Posso fazer as perguntas agora? Claro. Se importa em responder onde estava na hora do crime? Dentro da igreja, sentado no último banco. Ela ergueu os olhos, fingindo surpresa. Pode me dizer como aconteceu? Daniel observou-a, de repente, mais aflito. Ela apenas se levantou com uma arma na mão, ficou de frente para o esposo e, depois, ouve o barulho. Acho que ela enfiou a arma dentro da boca, como a maioria dos homens se suicida. Ela encarou-o, em silêncio. Quando foi a última vez que viu a vítima antes do crime? Daniel se esforçou para manter a naturalidade na voz. Hoje de manhã. Notou algo de estranho? Tudo. Ela só parecia uma mulher perturbada, como sempre. Gravo a conversa? Não. É claro que não, riu ela. Você tem uma conexão com este bairro por já ter morado aqui, certo? Tem alguma informação que possa adicionar, Daniel? Apenas espero que o caso do outro suicídio seja reaberto, disse Daniel, com firmeza. Aquela mulher merecia que a morte do seu filho fosse inspecionada com cuidado e integridade. Você parece saber bastante, disse ela. Estou aqui como profissional, acrescentou Daniel, mas logo se arrependeu da necessidade de afirmar. Entendi, disse ela com um olhar frio. Bom, eu não sou como o outro. Trabalharemos com uma equipe nova. Novo Investigator e Novo Agent. Fique tranquilo. Mariana entregou um cartão preto a Daniel. Aí tem meu telefone pessoal. Se precisar conversar em outro momento, me ligue. Daniel fez que sim e deu stop na gravação, observando Mariana se afastar com o celular na mão. Agora precisava pensar onde passaria as próximas noites. Capítulo 44. Água Doce. 16 de julho de 2019. Lucas pegou o giz verde para os retoques finais. A professora sempre dizia que não se pintava com giz daquele jeito. O certo seria inclinar o objeto e alisar a ponta levemente sobre o papel. Se quisesse um tom mais forte, bastava selecionar outro giz com o tom desejado. Até misturar as cores valia, mas não daquele jeito. Ele não estava nem aí para toda aquela baboseira. Não naquele dia. Esfregava o verde para fazer o mato da casa afundando o giz sobre a folha, quase perfurando a mesa. O Marcelo, o Vitor, a Laura e os outros colegas mais próximos davam-lhe olhadas de esguelha. Ninguém podia compreendê-lo. Não podia contar a ninguém o que estava acontecendo. Talvez para... Querido, não tão forte, disse a professora com a voz pacífica. Lucas nem tinha percebido em que momento aquela chata tinha se ajoelhado ao seu lado. Havia espaço para ela. A final ninguém queria dividir a mesa com ele. Não depois do que tinha sido obrigado a fazer com os pombos. Faz mais leve, disse ela. Não. Lucas largou o giz de cera com força e desviou o olhar para um risco de lápis sobre a mesa. A professora Joyce avaliou o desenho como se nada tivesse acontecido. Vamos ver o que você desenhou. You. Essa é a sua casa, não é mesmo? Claro que era. Lucas não tirou os olhos do furinho. Odiou os olhares atentos dos colegas traiçoeiros. Havia esforçado para colocar tudo ali como lembrava. O telhado de triângulo, as madeiras, a janela, o jardim feio. Esse desenho é o mais bonito de todos que você já fez até agora. Não é não, disse Lucas. Eu não gosto dele. Por que não? Está tão bonito. A casa não é mais a mesma. O que aconteceu com a casa? Meu tio não vai mais voltar. Seu tio é o jornalista, não é? Lucas fez que sim e, finalmente, encarou a professora. Eu sou como ele, disse Lucas. Não. Vocês são muito diferentes. Para começar, você é bem clarinho. Olha, ele nunca quis se batizar. Eu também não. A professora espiou os outros alunos. Todos viravam a cabeça para aquele momento. Curiosos como deveriam ser. Minha mãe me disse que ele fez uma mulher se matar, disse Lucas. O sinal do intervalo bateu. A professora piscou algumas vezes e recolheu o desenho da mesa do aluno. Pouco tempo depois, quando não havia mais ninguém na sala, ele permanecia sentado na mesma cadeira, terminando a maçã que acompanhará sua lancheira, quando um homem chegou. Lucas sentiu-se sufocado antes do tempo. Voltou a olhar para o rabisco na mesa. Queria gritar por sua mãe. Com as roupas meio sujas e óculos com aro de tartaruga na frente dos olhos azuis, o homem chegou bem perto, testando um sorriso de segundo em segundo. As mãos escondidas atrás das costas. Aí está você, disse ele. Lucas conhecia a voz falhosa. A respiração agora ficava diferente quando eles se viam. Não era mais como no início. Eu não quero nenhuma brincadeira. Por que não? Eu trouxe algo para você.
Eu não quero mais. Ora! O homem se sentou no chão ao lado da cadeirinha de Lucas. O menino continuava desviando-se de qualquer contato visual. Por que não quer mais brincar lá fora? Eu estava esperando por você. Minha mãe disse para eu não aceitar nada de estranhos. Eu não sou um estranho, Lucas. Assim eu fico triste. So é seu amigo, lembra? Você não é meu amigo. O homem não se abalou. Apenas colocou o singelo presente em cima da mesa, no campo de visão de Lucas. O menino não resistiu e olhou. Franzio a testa. Achou intrigante, mas não podia conversar com o professor outra vez. Quer aprender como se faz? Eu posso te ensinar. Lucas balançou a cabeça em negativa. Não é difícil, meu filho. Só precisa de um pouco de paciência. Quer aprender? Eu disse que não. Ao elevar a voz, Lucas se arrepiou porque percebeu o que tinha feito. O tom de carinho e paciência foi se dissipando das expressões do homem, tornando-o ainda mais feio. Eles têm razão. Você não está ajudando, disse ele. Sabe o que acontece com garotos maus quando eles se batizam? Eu não quero saber. Minha mãe não gosta mais de você, nem eu. Vá embora. O homem engoliu em seco. Sua mãe. Consternado, o homem recolheu o próprio presente, apagando o orgulho debaixo das calças. Levantou e sumiu pela porta sem dizer adeus como nas outras vezes. Luca respirou fundo e se sentiu pelo menos um pouquinho vitorioso, pois, por mais que tivesse ficado curioso, tinha obedecido às palavras da mãe e se recusado a receber qualquer barquinho de papel. Capítulo 45. Água Doce. 16 de julho de 2019. A suíte no motel Exotic não custava caro, mas Daniel preferiu um quarto simples e nos fundos para evitar o barulho dos carros na estrada. Deitado sobre o lençol branco da cama, de frente para o vídeo pornô no monitor da TV antiga presa por um suporte, ele imaginou que poderia ter evitado a casa dos pais durante todos esses dias. Já estava com a mente mais do que ferrada, então só precisou ouvir o primeiro gemido para se entregar à tentação. Fez o que precisava fazer até ser abraçado pelo vazio da alma. Era sempre assim. Quando se sentiu recuperado, limpou-se e desligou a travessa. Do bolso da calça, puxou o cartão de visitas da delegada. Os pensamentos girando em espiral. Uma coceira profunda por debaixo da pele e a sensação de ansiedade. Às vezes, tinha a impressão de que ia sucumbir afogado nas memórias que retornavam daquele dia. A força com que Ivan arremessara-o no chão na entrada da sala como se ele fosse um saco de lixo. As palavras que ouviu durante o caminho. E o pior dos pesadelos, ser abandonado no rio. Simplesmente descartado pelo pai. Algumas memórias ainda brincavam de se esconder. Colocavam a pontinha de fora, mas depois desapareciam. Ele não fazia ideia de como é que estava ali, vivo sobre aquela cama, inalando o cheiro de motel barato, se havia sido descartado pelo pai. Como teria sobrevivido? Deco deveria ter sido preso por aquilo. Se os cidadãos de Água Doce sabiam daquela tragédia, como é que se compadeciam de Deco e não dele? O celular tocou. A voz de Jéssica na linha. Cadê você? Tá tudo bem? Tá bem, mentiu. O aroma do desinfetante que passavam naquele prédio inteiro embrulhava seu estômago. Por quê? Por quê? Não se fala em outra coisa, disse ela. Você estava lá mesmo? Já deve ter ouvido pelo menos 3 versões diferentes. Estão pressionando para devolverem o corpo logo. O velório vai ser hoje à tarde, disse ela. Parou por um tempo. Meu Deus, não consigo acreditar. Simplesmente não consigo. Daniel ficou quieto. Àquela altura, a polícia já tinha identificado qual arma fora utilizada na cena do crime. Bastava ampliar um frame do vídeo para confirmar se as pistolas se equivaliam. Ele poderia fazer um reconhecimento se fosse o caso. Você estava lá na igreja, não estava? Sim. Eu queria o depoimento de um cara que se chama Cláudio Thiago. Sério? Eu sei quem é. O motorista. Por quê? Ele é suspeito? Só queria falar com ele. Ah, Sim. Uma ideia perpassou a mente de Daniel. Talvez você possa me ajudar com algo. Do que precisa? Eu não sei se falar com esse cara vai adiantar em alguma coisa, disse ele. Mas preciso conversar com um rapaz chamado Maurício Salgueiro de Assis. Ele sofreu um acidente de carro no dia 2 de abril. Acidente de carro no dia da peça? Não sei disso. Consegue descobrir onde ele mora? Vou falar com meus pais, ver quem pode ajudar. Só tem uma coisa. Ele a esperou continuar. Você tem muitos inimigos na cidade. Vai ser difícil quererem falar com você. Nunca foi fácil. Não, agora é diferente. Tá rolando um boato de que Daniel Agardio. Jéssica com dificuldades de continuar. Que boato? Olha, não sei se é verdade. Mas estão dizendo que você ameaçou 2 policiais. Eu acho que as pessoas estão com medo do que você pode estar escrevendo, do que pode circular por aí. Daniel revirou os olhos. Lembrou-se do que disse para Silva e Fragoso dias antes e do irmão prometendo caçá-lo. Quer ir comigo? Perguntou ele. Seus pais ainda são virginitas. Você tem boa reputação. Isso não significa muita coisa aqui. Ela riu. Ela nunca me quis como Nora, Daniel. Nem ele. Eles nunca me aceitaram. Bom, dizem que a gente não escolhe por quem se apaixona. Que dirá a família? Detesto discordar, mas acho que a gente é responsável por qualquer escolha, disse ele. Se você optar por ficar do meu lado agora, vai colocar sua reputação em jogo. Fui eu quem colocou você nessa, Daniel, disse ela.
Ajudar você é o mínimo que eu posso fazer para aliviar o seu fardo. Nos vemos mais tarde. Jéssica deixou que Daniel interrompesse a ligação. Tomou um gole de ar e tapou o rosto com as mãos, coberta de culpa.